A gente está no Brasil numa discussão de escala 6 por 1, que é uma discussão que tem que ser feita e vai ser feita com muita maturidade pelo Congresso Nacional, mas que quando você olha a produtividade da economia brasileira, quando você olha a dificuldade de contratação mão de obra, isso certamente vai impactar o varejo brasileiro. Você tem 90 mil funcionários, como que isso vai impactar a gôndola? Bem, é uma discussão, como você bem falou, que ela está, acho que vigente, como é a história, né? E aí, por isso que eu relatei que eu tenho CLT desde os 13 anos. Por quê? Eu tenho CLT, sou CLT, sou ainda atualmente, há mais de 40 anos, e muitas coisas se mudaram ao longo desse período. Então, você tinha, né, aquele orgulho da carteira assinada e hoje, se você acompanha a rede social, você percebe que o CLT ele acabou virando um motivo até, muitas vezes, de chacota, porque aí ele se tornou, principalmente no que a sociedade evoluiu, as formas de trabalho evoluíram, e você teve a adição, principalmente, igual você falou, dos aplicativos, você percebe que na hora que você oferece flexibilidade, ela é muito importante para a população. Além da questão da CLT, ela trazer um problema que é o custo que é colocado para as empresas. No fim, a CLT muitas vezes é igual aluguel. Ela é muito para quem paga, só que é muito pouco para quem recebe. E o que se percebe, né, acho que as discussões elas são válidas, seja em ajuste, mas há uma demanda muito grande, aí você percebe isso no entregador do iFood, do Uber, quem opera para o Mercado Livre, né, os MEIs que foram criados, a pessoa ela quer ter flexibilidade de trabalho. E para nós seríamos muito bom, porque nós também estamos presos hoje na CLT, poder ter flexibilidade. Por quê? Você não tem numa segunda e terça-feira o mesmo nível de movimento que tem no sábado. A gente não tem no meio de mês o mesmo nível de movimento que nós temos no início de mês. Então, poder ofertar, né, acho que dentro dessas discussões, uma das demandas que o setor e aí acho que o empresariado tem colocado é o quê? Que você possa também operar por hora, para você também poder, até em alguns casos, ter escala 3. Desde que você, obviamente, você tenha as remunerações equivalentes a isso. Então, acredito que esse é o primeiro passo, a questão da escala, ela deve ser precedente de uma discussão maior, que é o próprio modelo em si da CLT, na medida que novas relações de trabalho surgiram. E isso é muito visível hoje pela quantidade, né, que nós temos hoje dos MEIs, que são as pessoas que operam como PJ, mas trabalhando para grandes empresas, grandes companhias, especialmente para as plataformas. Então, acho que é uma discussão que é muito válida, né, nesse momento. Qual que é a nossa visão sobre isso? A gente vai se adequar, obviamente, à legislação. No caso do atacarejo, nós temos ainda um nível de uso de mão de obra, por mais que eu tenha 90 mil funcionários, menor do que o varejo tradicional. Então, ou seja, nós somos uma operação de baixo custo. Então, no caso de uma eventual mudança, obviamente, a gente vai se ajustar como o restante do mercado. Estamos acompanhando esse tema atentamente. Agora, você concorda que a evolução de trabalho, ela mudou, né? O trabalho hoje é diferente, a CLT ficou para trás? É a visão. Na visão que a CLT acabou ficando para trás, uma vez que você não permite a questão da flexibilidade. Acho que uma outra discussão que poderia ser feita, que é o pagamento por hora, que você percebe em muitos países que isso funciona de forma muito bem, e há uma preocupação, obviamente, aí para o país como um todo sobre a produtividade. Então, redução de carga de jornada, eu acho que produtividade. E aí também, acho que talvez dentro dessa discussão, o mais importante é ouvir o que a população também quer. Porque, por um lado, você percebe, tem-se um movimento para reduzir a quantidade de horas, mas quando você olha para a maior parte das pessoas que estão em aplicativos, que estão trabalhando, ele está trabalhando uma quantidade até de carga horária maior para ganhar mais. Então, eu acho que esse equilíbrio e dá o poder na mão do trabalhador, dá o poder na mão do cidadão, dá o poder para quem decide, para ele tomar a melhor decisão, acredito que seria tanto bom para as próprias pessoas, como também para o setor produtivo. As coisas mudaram. Hoje o sonho do brasileiro, depois da casa própria, é empreender, montar um próprio negócio. E quando você monta um negócio próprio, você tem outras responsabilidades também. Então, é uma discussão que o Congresso Nacional tem toda a maturidade e autoridade para discutir e tem que ser feita, de fato. Agora, uma coisa que a gente olha como investidor, Belmiro, no Brasil, é o seguinte: para investir no Brasil, a empresa tem que ter dono, tem que ter cultura de dono. E o caso do açaí, ele é um caso diferente, porque o açaí é um corporation, que a gente chama um true corporation, que é muito comum nos Estados Unidos, uma empresa não ter dono. Mas como é que é tocar uma empresa que você não é dono, qual cultura de dono? Eu acho que talvez o último exemplo desse aqui no Brasil foi a Lojas Renner, que depois do Galó também enfrentou ali
uma crise de identidade até se readequar. Como que é ter espírito de dono em algo que você não é dono? E aí tem um componente familiar importante que é assim, né? Meu pai sempre falava, né? Você pode até errar naquilo que é seu, mas não pode errar naquilo que é do outro. Então, ou seja, né, quando você cuida do patrimônio do outro, né, você tem até uma responsabilidade maior. Quem não consegue cuidar daquilo que é do outro, não cuida bem também daquilo que é de si próprio. Então, é um modelo, como você bem falou, que ele ainda é novo no Brasil. No caso do Açaí, né, a gente acabou se tornando uma True Corporation na saída do antigo controlador nosso, que entrou em dificuldade na França, o Grupo Casino. Casino ele não vendeu, ele abandonou, né? Então, para ter uma ideia, eu tive 42 dias para montar o conselho e transformar a companhia numa True Corporation. Foi um período de bastante aprendizado, mas, sinceramente, quando as pessoas me falam, mas a forma que você trabalhava, quando você tinha um acionista, ou agora que você não tem um acionista, é a mesma, com espírito de dono, e incentiva as pessoas a trabalharem com espírito de dono. Se amanhã a pessoa, mesmo que ela não esteja na empresa, ela decide empreender, então saber cuidar, se incomodar com aquilo que não está dando certo, buscar inovar, buscar trazer novas soluções e olhar tanto o equilíbrio que você precisa ter entre as suas decisões de curto prazo com as grandes decisões estratégicas de longo prazo, pensando sempre na perpetuidade.